Como vocês sabem, nos últimos dias, eu estive muito focado em mamadas e trocas de fraldas. E aí aconteceu o seguinte, a minha esposa, ela quer saber, não sei aqui quem já foi mãe. Quem já foi mãe aqui, só pra saber? Temos quantas mães? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mães? Temos poucas mães aqui. Tá, então essas mães vão saber. Quem é mãe vai saber. Quem não é, já fica a dica. Para quando for. Quando o neném é muito pequenininho, vocês mães me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Porque eu tô aprendendo as coisas também. Quando o neném é muito pequenininho, precisa mamar bastante, certo? E aí dizem que ele não pode ficar muito tempo sem mamar, certo? Dizem no máximo 3 horas no começo, depois vai passando, mas no começo não pode ficar muito tempo sem mamar porque cai a glicemia, o neném pode correr até risco de vida. Então assim, você tem que estar muito controlando não só quanto ele mama, mas quanto tempo ele está mamando, quantas vezes ele está mamando por dia, se passou muito tempo desde a última mamada. E assim, antigamente, a minha mãe, ela me falou que ela fazia isso num caderninho, ela anotava a hora, eu comecei a mamar, né? E aí terminava a mamar, terminei de mamar, depois ficava fazendo conta na calculadora para saber quantos minutos tinha, né? O neném chora, mas às vezes o neném não chora. Às vezes ele dorme. Por exemplo, a Laura, ela decide dormir para sempre ali, ela tá lá dormindo. Ela, quando acorda, mama igual uma louca, mas até ela acordar e mamar, ela fica lá dormindo e pode passar até 4, 5 horas. E além do que, quando ela tá mamando, aí a minha esposa ficava assim, que horas são? Eu falo, 12:12. Aí dali a 5 minutos. Que horas são? 12:17. Que horas são? 12:19. Há quanto tempo a neném tá mamando? 9 minutos. Então assim, ela ficava de 5 em 5 minutos perguntando, que horas são? Quanto tempo a neném tá mamando? E aí depois terminar a mamada, ok, terminamos, então. Aí ela me mandava um WhatsApp, terminamos a mamada 12:13. Pra quê? Para eu saber que no máximo dali a 3 horas a gente tinha que acordar a nenê. Então tá bom, aí eu botava ali o alarme pra 12:13, 12:13, 14, 15, ficava fazendo conta, né? E aí foi, e tá sendo assim até agora. Aí eu falei, não, para com isso. Para com essa palhaçada aqui, eu não sou relógio. O que eu fiz? Fiz um chatbot pra ela. Já que eu não tava fazendo nada... Já que eu não tava fazendo nada da vida, né? Eu tinha que ficar acordado. Então eu vou fazer alguma coisa útil, porque não podia dar de mamar, então eu vou fazer um chatbot. Aí eu fiz... Que ele tá em inglês, chama breastfeed. Em inglês, amamentar é breastfeed. Né? Então eu chamei de breastfeed logger, que é o logger de breastfeed. Como é que funciona? Quando ela começa a mamar, ela fala breastfeed logger, start. Pronto. Ok, started. Aí quando ela termina, ela fala breastfeed logger, finish. Ok, finish. Aí ela fala, você amamentou por 20 minutos. Você começou tal hora e terminou tal hora. Né? Basicamente isso. Simples. Simples. Eu vou mostrar para vocês esse chatbot e vou mostrar um exemplo de coisas assíncronas que acontecem no JavaScript. Vocês vão ver, o código é bem pequenininho, bem simples. Tá? É open source se vocês quiserem colaborar também. Aqui, ó. Tá no Dialog. Ó. Então como é que funciona? Primeiro eu defini quais são as coisas que ela precisa perguntar para o chatbot. Então ela faz basicamente 4 coisas. Primeira coisa é falar que começou a mamar, certo? Em inglês. Então eu crio esse que a gente chama de intent e eu digo quais são as frases. I started breastfeed, begin breastfeeding, start nursing, start breastfeeding. Criei algumas opções
E esse Dialogflow, ele é inteligente, ao ponto, se ela falar uma coisa um pouquinho diferente disso, ele consegue entender e executa isso. Beleza? Então essa aqui são as frases que ela vai falar quando ela estiver começando. Então, peraí, antes de mostrar aqui, deixa eu mostrar o bot funcionando. Ok, Google. Breastfeed, ó, tem até um íconezinho da mamãezinha, ó. Já está disponível para todos os usuários, se quiserem. Quem tiver filho, se estiver amamentando, pode usar. Só que está em inglês, eu não fiz ainda em português, mas é bem fácil depois de fazer também, se vocês quiserem colaborar, fica à disposição. Então, vou aqui no Simulator. Então, basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu sempre tenho que começar a frase com Ask Breastfeed Logger, porque o Google tem que tipo, meio que acessar o meu aplicativo usando essa frase. Então, eu posso falar Ask, vou fazer em Ask, vou fazer escrito, que é mais, tá dando pra ler embaixo, não, né? Não. Pera aí, gente, vou fazer assim. Então, você vai continuar embaixo, né? Pera aí, deixa eu fazer assim com a janela. Trazer ela aqui pra cima. Aí, né? Então, eu vou falar assim, ó. Ask Breastfeed Logger to start. Ok. Alright, getting the test version of Breastfeed Logger. Aí ele fala essas coisas porque tá em teste. Okay, starting breastfeed. Tell me when you finish it. Então é isso. Ok, comecei. Me fala quando você terminou. Só isso. E aí eu registrei no banco de dados, no Firebase. Eu registrei lá, horário. Horário da mamada. Simplesmente peguei lá e botei um campo no... Vou mostrar pra vocês o código. Gravei lá só um registro. Usuário e o momento da mamada. Agora terminou. Vamos supor que ela terminou. Então ela vai falar assim. Ou ela quer saber, quanto tempo eu tô... sei lá, quando que eu comecei? Então eu posso perguntar. Ask Breastfeed Logger when I started. Quando eu comecei? Ela saber, tô Sure. quanto... Here's the test version of Breastfeed Logger. Your breastfeed started 1 minute ago. It was 7 hours, 16 minutes and 53 seconds p.m. when you 53 started. seconds. Então ela sabe até o segundo preciso quando ela começou. Não precisa mais me perguntar que horas. Então você começou às 7h16, 53 segundos. Né? E assim vai. Aí quando ela terminar, ela simplesmente fala Ask Breastfeed Logger to finish. Alright, getting the test version of Breastfeed Logger. Cool. Last breastfeed took 2 minutes. You already breastfed 1 times in the last day. E aí ainda fala quantas vezes ela amamentou no último dia. Porque ela quer saber quantas vezes ela, né, porque mãe gosta assim de contabilizar, né? Nossa, eu dei 12 vezes de mamar hoje, né? Fica aquele orgulho, né? Então a Dani ela compete com ela mesma para ver qual vai ser o dia que ela vai dar mais de mamar do que o dia anterior. Então, no caso, como eu não dei de mamar nenhuma vez, apareceu uma vez aqui. Mas se eu começar de novo, vamos supor, comecei de novo, né? Ask Breastfeed Logger to start. Sure, here's the test version of Breastfeed Logger. Okay, starting breastfeed. Tell me when you finish it. Eu vou fazer uma mamada rápida, uma mamada relâmpada, de 0 minutos. Okay, let's get the test version of Breastfeed Logger. Cool. Last breastfeed took 0 minutes. You already breastfed 2 times in the last day. Certo? Então vocês veem, são 4 coisas muito simples que eu posso fazer. Eu posso começar a mamada, eu posso terminar uma mamada, eu posso perguntar há quanto tempo eu comecei e eu posso perguntar há quanto tempo eu terminei. São 4 coisas que esse chatbot faz. E depois eu vou fazer outras coisas mais incrementadas, do tipo, quantas vezes você amamentou no mês, entendeu? Com gráficos, evolutivo, a neném tá mamando mais, tá mamando menos. O tempo médio de mamada, entendeu? No começo ela mamava... Não, e aí depois a gente vende as informações, né? Ficar milionário. Um alarme pra eu saber quando acordar o neném. Oi? Um alarme.
Exatamente, depois pode evoluir para me acorda quando for a hora do neném mamar. Então não preciso nem mais botar o alarme, ele já sabe tudo. Então, incrível, né? Um aplicativo super útil. Bom, como é que eu fiz tudo isso? Criei aqui no Dialogflow essas 4 coisas, que basicamente mapeiam todas essas chamadas. Basicamente, o Dialogflow serve só para interpretar o que eu escrevo ou o que eu falo para o que a gente chama de intent, certo? Intent é a ação que o usuário está fazendo. Então, ele transforma a fala natural em alguma dessas coisas. Se ela falar qualquer coisa, abacaxi, sei lá, ask breastfeed logger, abacaxi, é óbvio que ele não vai saber o que falar e vai falar, não sei. Sure, here's the test version of Breastfeed Logger. Just tell me when you start or finish breastfeeding and I will help you. Né? E aí eu sou assim, ok. I didn't get that. Can you repeat? Né? E aí eu não sei, eu tenho que falar alguma coisa que ele entenda. Então eu tenho que falar start. Aí ele sabe. Okay, starting breastfeed. Tell me when you finish it. Pronto, aí foi embora. Então, é um assistente que entende algumas frases, não todas, mas entende o básico. É doido? É doido? Então vamos lá. Falou? Gritou Bolsonaro? Tenho 20 minutos para mostrar para vocês o código desse aplicativo. E mostrar um exemplo de coisa síncrona que acontece no Firebase. Tá? Porque talvez vocês tenham que usar também, eventualmente... Oi? Você fez isso usando o Firebase? Eu usei o Firestore. O Firestore. Vocês chegaram a usar o Firestore? Não, mas a gente... dava pra ver lá que tinha, mas não... O Firestore é um banco de dados. A gente deveria ter usado para colocar a foto das pessoas na rede social, só que no meu caso especificamente eu não soube usar. Certo. Então vamos lá. Na verdade o Store não é o Store. Alguém usou o Store? Não sei. Então vamos lá. Tá aqui, basicamente todo o código desse chatbot se resume a isso aqui. Não é muita coisa, vai, 123 linhas. Ok? Tá feio pra caramba. Não liguem, não tem boas práticas de programação aqui. Isso aqui foi feito na madrugada, no meio do sono, né? Mais ou menos que nem vocês fazem de vez em quando os exercícios daqui. Né? Mas uma coisa importante para vocês entenderem, mas como é que você conecta aquela ação, como é que eu conecto a fala da pessoa com um código JavaScript, né? Então, como é que funciona? Aí que tá o pulo do gato, a sacada do negócio. A gente viu até agora um MVC onde o view é uma tela, é um HTML. No meu caso, o view, na verdade, ele é uma interface de conversa. É uma troca de conversa, mas não deixa de ser uma view. É só um texto, né? Eu falo alguma coisa, eu recebo a fala da pessoa. Basicamente é uma interface muito mais simples. Não é uma interface que tem cor, que tem tabela, que tem uma série de coisas. Mas tem falas. Mas ainda assim, eu tenho modelo. E eu tenho view. Certo? E de certa maneira, essa função aqui, ela é o meu controller. Ela faz o papel de controlar o que chega de requisição da view, ou seja, o que chega de fala do usuário, que então ela chega como uma função, como uma requisição, certo? E ela trata de responder também para o usuário, ou seja, de mandar para a view. Então lembra, o que o controller faz? O controller recebe coisas da view, faz tratamento e responde para a view renderizar o que quer que seja. Então não é diferente do chatbot. É a mesma coisa. Então no fundo eu implementei uma função que eu chamei de hello. Olha, até o nome da função é lindo, hello, né? Mas é uma função, no fundo é uma mini API que eu coloquei, é uma API REST, que ela recebe basicamente, eu estou usando o Cloud Functions. Vocês chegaram a ver o Cloud Functions? Ou Cloud Functions, né, o jeito correto de falar.
que é um jeito de você fazer rapidamente um deploy de um back-end, de uma API. Então, se vocês quiserem criar suas próprias APIs, vocês podem usar o Cloud Functions. Vocês não precisam ter servidor, não precisa criar um servidor, Node, etc. Você simplesmente cria o código, faz um Firebase deploy, e ele faz o deploy do function. Vocês fizeram o deploy do Firebase hosts, certo? Lembra que vocês fizeram o deploy do host? Sim. Do Firebase? Do mesmo jeito que você faz o host, só que o host é para fazer deploy de coisas estáticas, né? Arquivos estáticos, HTML e arquivos que ficam lá. O Firebase Functions, ele faz deploy de código que pode rodar no servidor e não no lado do cliente. Porque os códigos que vocês fizeram deploy, eles rodam no cliente. Tanto o HTML quanto o JavaScript estavam rodando no lado do cliente. Esse código roda lá no servidor do Google. Certo? Então, como funciona? Eu venho aqui no meu Dialogflow e eu coloco aqui nesse Fulfillment, eu coloco a URL aonde está feito o deploy desse serviço. Ok? Basicamente isso aqui. Então, quando eu faço um Firebase deploy, quando eu faço um Firebase deploy, ele vai jogar o conteúdo dessa pasta aqui nessa função. Então, todas as funções que eu exportei aqui, ele vai criar como uma função lá. No caso, eu só tenho essa, que é a tal da hello. Ok. E aí, eu basicamente configurei aqui. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Uma é colocar aqui no webhook essa URL, que é a função que ele vai chamar quando a pessoa falar alguma coisa. E outra coisa que eu preciso fazer é dizer assim, porque esses intents, que são as várias ações que o usuário pode fazer, eu posso tanto chamar esse JavaScript que está em outro lugar, ou eu posso nem precisar chamar um JavaScript, eu posso aqui mesmo dar a resposta. E aí eu não preciso chamar nenhum JavaScript. Tem duas maneiras. Vou dar um exemplo aqui, vou criar um intent novo, tá? Só para vocês entenderem. Vou criar um intent e falar assim, ó. Por exemplo, aqui tá em inglês, vou colocar assim. How are you? Ou how do you do? Are you okay? Sei lá, 3 jeitos de perguntar como você tá. E aí a resposta, eu vou colocar aqui, resposta. Good. Thanks. Fine. Ok. Ok? E aí eu vou chamar de test hi. Então eu criei um novo intent que sabe responder para essas coisas. How are you? Are you okay? How do you do? Certo? Pronto. Então se eu perguntar how do you do? Agora o meu chatbot já sabe responder. How do you do? Ok. Né? Se eu perguntar how are you? Fine. Ele vai misturando as respostas. Cada hora ele faz... Ou seja, ele não está integrado com nenhum código externo. Tudo do chatbot está aqui dentro dessa própria tela. Se eu quiser que a resposta venha de um chatbot, venha de um JavaScript externo, eu venho aqui nesse Fulfillment e habilito essa coisinha aqui. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Ele não vai mais tratar quando chegar uma chamada nesse intent, em vez de responder com esses textos que estão aqui, ele vai mandar a chamada lá para aquele JavaScript que eu tenho deployed no Cloud Functions. Ok? Perguntas? Tá dando pra entender, gente? Entendeu a diferença entre um chatbot que tem respostas já prontas e um chatbot que vai mandar para um JavaScript executar? Por que eu preciso mandar para um JavaScript? Porque eu preciso gravar uma coisa no banco de dados, ler no banco de dados qual foi a última mamada, e assim vai. Tem coisas que eu tenho que ler para responder de forma dinâmica, não mais uma resposta estática, do tipo, você fala isso, eu respondo isso, muito óbvio, né? Muito facinho. Então tá.
Então deixa eu ver se eu posso apagar esse intent aqui. Que eu não quero mais ele. E aí, vamos lá. Agora, todos esses daqui, então, esses 4 intents aqui, que é o ask finish time, entendeu? Todos eles estão mapeados aqui com webhook, todos eles estão habilitadinhos. Então, quando eu chamo aqui, o que acontece é que vai haver uma chamada ali no meu backend, no meu functions, e aí ele vai mandar essa chamada num certo formato. Dentro da requisição, aqui no request, vão vir coisas. E essas coisas vão me dizer o que eu, né? Por exemplo, no request, então o request vai ter um atributo body, que vai ter um atributo query result, que vai ter um atributo intent. O que quer dizer isso? Nessa variável vai estar o texto de qual foi a chamada que o usuário fez. Então, no caso, foi o start time, foi o finish time, eu faço uma verificação aqui. Entendeu? Então, se ele perguntou a hora de início, então retorna a hora de início. Se ele perguntou a hora de fim, retorna a hora de fim. Se não, então se não for nenhuma dessas coisas, aí eu vou fazer um log. Então, porque eu tenho 4 coisas. Pergunta a hora de fim, pergunta a hora de início, faz um log de fim ou faz um log de início. Certo? Então, eu vou gravar aqui que começa a coisa síncrona. Então, atenção que vai complicar. Ó, olha como o código vai ficando, né, asa delta, né? Aquele código asa delta que vai indo assim em forma triangular para a direita. Mas é tudo isso aqui, ó. Tudo isso são assíncrono do assíncrono do assíncrono. Certo? Então, o que tem de forma assíncrona? Primeira coisa assíncrona que ele faz: gravar o dado no banco de dados. Então esse add aqui, ó, o blog. Então primeiro, meu database é o Firestore. Então esse é o jeito de acessar o Firestore, que é o banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês entenderem visualmente o que é o Firebase. Eita. Try again. Eita. Eita. Tá fora do ar? Olha só. Que beleza, hein? Gente, Firebase out. Meu Deus. Ó. Bom, não vou conseguir mostrar. Bom, espero que pelo menos que funcione. Eu tenho até um console aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tenho um console aqui. Peraí que eu tenho um console aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu tenho um console. Deixa eu ver. Vamos lá. Então aqui, ó, o meu blog é o meu banco de dados, tá? É um banco de dados cujo nome é breastfeed log. Normal. Para eu adicionar um dado nele, eu coloco breastfeedlog.add e aí eu passo o dado que eu quero adicionar. Certo? Então, vou colocar aqui. Sei lá. Title. Qualquer coisa eu posso colocar, tá? Ele é um JSON qualquer. Title. E, sei lá, description. Task. Pronto. O que aconteceu? É um promise. Ou seja, é uma coisa assíncrona. Provavelmente ele gravou esse dado, mas eu não fiz nada quando ele terminou de gravar. Então o dado tá lá. Como é que eu sei se o dado tá lá? Eu vou ter que fazer uma query, ou seja, uma consulta. Então eu vou fazer assim, ó, blog.where, e aí eu coloco title. Esse é o jeito de fazer consulta no banco, tá? Title. Me retorne o dado
Então eu faço uma query assim. Me retorne os dados cuja title seja igual a title. Chamei. O que aconteceu? Ah, não, é assim, né? É que é igual. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ele faz isso de forma síncrona. Para fazer de forma síncrona, eu preciso fazer o then. Ah, não, eu tenho que fazer um get. E aí eu faço o ponto then. E aí eu vou imprimir assim, tipo console.log x. E aí ele me retornou esse cara aqui, que é um cara que tem um monte de coisa, mas eu sei que o ponto data dele é o dado. Não é o ponto data. Espera aí, deixa eu lembrar. É o get. Ah, ele retorna uma lista de coisas. Porque pode ter vários, né? Então é docs. É o docs0.data, é esse aqui. Então veja como é confuso. Então vamos lá. É o x0, o primeiro elemento, porque quando eu faço uma busca pode ser que tenham vários que tenham o título igual a título, certo? X e aí 0.docs, não, x.docs 0.data. Vamos ver. E é assim. Pronto, aí ele imprimiu. Então vocês veem, isso aqui é uma coisa síncrona. Então vai lá buscar o dado, e quando o dado retornar, você printa. Então o que ele retorna? Ele retorna um objeto que tem um método docs, que é um array com os dados que ele retornou. E aí eu peguei o primeiro, e aí ele tem o método data que retorna o dado daquele dado. Veja só. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando um cara. Quando chega a chamada, tipo, ó, ou começou a mamar, ou terminou. O que define? O intent. O intent foi obtido aqui, ó. É o queryResult.intent. Ele vem na requisição, ele diz qual é a ação que o usuário fez. Então eu gravo um JSON com essas informações. E com a informação do usuário também, porque eu quero que, tipo, eu não quero que quando um usuário grave um dado, eu quero que ele olhe os dados só dele, né? Cada usuário olha os seus próprios dados. Assim eu posso ter uma aplicação para vários usuários. Então, basicamente, é um JSON que tem 3 campos. O usuário, o intent e um timestamp. Que esse é o jeito de fazer timestamp em Firebase. Tipo, é o horário atual. Beleza. Aí, o que ele faz? Quando o documento for gravado, o que acontece? Então, gravou o documento. Está gravado. O que eu faço? Se for começada a mamada, não precisa fazer nada, porque simplesmente só responde para o usuário. Ok, começou a mamada. Eu só tenho que fazer alguma conta quando o usuário terminou a mamada. Porque aí eu preciso fazer a conta de quando que ele começou para ver a diferença e mandar lá os minutos. Então, uma mamada começada simplesmente responde. Ok, mamada começada, me avisa quando você terminar. Que é esse método aqui, ó, que eu criei lá embaixo. Ok. Né? Todos eles usam essa mesma interface. Eu tenho que mandar o response, eu tenho que mandar esse JSON com fulfillment text e o texto que eu quero. Ok, starting breastfeed, tell me when you finish. Só isso. Certo? E aí... Então até aí, tudo bem, gente? Tá acompanhando? Tá rolando? Já perderam? Perderam o fio da meada? Quer que eu volte um pouquinho? Onde perdeu? Onde a coisa enrolou? Fala o quê? CRUD do Firebase. Não vai dar tempo, eu não vou conseguir falar hoje, mas provavelmente não se acanhem, não se preocupem, que a gente recupera amanhã ou quinta, tá? Mas o CRUD, a gente falou de CRUD, a gente só não falou de CRUD do Firebase. Vocês entenderam o que é CRUD? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é, de certa maneira, o CRUD do Firebase.
Eu estou gravando um dado. É o tal do Edge. Do Firestore. Certo? Então esse seria o create. Esse Edge é o equivalente ao create do Firebase. Tá? Mais alguma pergunta? Esse Edge eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa que você quiser. Colocar um texto, eu quiser colocar Não, tem que ser um JSON. Qualquer coisa desde que seja um objeto. Tá. O JSON quer dizer um objeto. Tá? Mas sim, pode ser qualquer coisa que seja um objeto. E pode ser um objeto complexo, tá? Não pode eventualmente até ter esse, na verdade, poderia ter aqui alguma coisa que abre um outro objeto, pode ser qualquer coisa. Uma estrutura. Poderia ser um objeto que tem funções, por exemplo. Se tiver função, ele vai ignorar as funções e vai armazenar só os dados. Tá? Ele é parte do Firebase? É o Firestore. Aqui, ó. Tem a ver com Store do Firebase. Ele é o banco de dados do Firebase. Tinha uma parte lá que segurava a imagem, mas... Não, é isso que eu perguntei. Store Não é o storage. Tem duas coisas. O Firebase tem o file storage e o database. Aqui não dá pra mostrar aqui. Deixa eu ver se ele voltou. Firebase console. Deixa eu ver se ele voltou. Tá fora do ar. O console tá fora do ar. O Firebase não tá fora do ar, tanto que eu tô conseguindo ler o banco de dados aqui, né? É só o console que tá fora. Então vamos lá. Tá disponível no meu GitHub todo esse código, depois se vocês quiserem olhar, tá? Então onde paramos? Então adicionei uma coisa no banco. Aí que vem o then, é o assíncrono. Quando ele terminar de gravar essa coisa que ele gravou, ele vai retornar um callback jogando na variável doc, aqui, esse documento que ele acabou de gravar, certo? Aí, o mais engraçado é que assim, ele não retorna o documento, ele retorna só uma referência para o documento. Se eu quiser pegar o dado do documento mesmo, eu tenho que fazer um get nesse documento que ele acabou de me retornar. Meio burro, né? Poderia já retornar o documento com todos os dados. Mas não, ele retorna só uma referência que eu tenho que fazer, chamar o get. Então, eu faço um get desse documento e dou um then. Ou seja, então eu estou assíncrono na adição. Terminou de adicionar, pega esse cara que adicionou e vai lá e busca ele. E aí quando ele voltar, ou seja, de novo, um outro callback, terminou de buscar o dado, o documento, joga ele nesse X, e aí sim, os dados dele estão aqui, certo? Através desse data. Assíncrono, tudo assíncrono. Então aqui, ó, essa linha aqui vai chamar, e aí ele vai retornar direto aqui para baixo. Terminou essa linha, ele já vai lá para baixo. E termina de rodar a função. Esse cara... O then ele vai esperar. O then é assíncrono. O then espera, mas o fluxo do código continua, lembra? O then quer dizer, quando essa chamada terminar, faça isso. Ele espera. O que está dentro do then espera, mas o que está fora continua. Certo? Sempre assim. Todo callback funciona assim. O callback espera, mas o que está fora continua. Então, o then vai esperar o documento ser gravado. Quando ele for gravado, ele vai ver se foi um documento de início, não faz nada. Se for um documento de fim, vai lá e pega esse documento de fim e espera pegar o documento. Aí terminou de pegar o documento, vai colocar aqui, né? Isso aqui deveria ter uma variável aqui. O end timestamp é o dado que contém o timestamp, que eu gravei aqui, ó. É o horário que terminou a mamada. Certo? Então, eu só estou pegando o dado. O dado veio aqui no x.data. O x.data seria exatamente o que eu coloquei aqui. Então, recapitulando, eu pego um objeto,
e crio ele aqui. Mando para o banco. Enquanto ele está mandando, ele espera. Quando ele terminou de mandar, ele volta para cá, e aí ele volta com um identificador, que quando eu chamo o método get, ele vai de volta no banco para pegar o dado que eu acabei de gravar. Certo? Aí ele... Exatamente, esse é o read. O get é o read e o add é o write. Então esse aqui é o C do CRUD, é o create, e esse aqui é o R do read. Exatamente. E aí ele faz a leitura e aí de novo, mesma coisa, assíncrono, espera. E aí quando chegar o dado, então ele vem num objeto X, que eu coloquei X aqui, nome horroroso de variável, ponto data, o data vai ter o JSON, porque o X tem outras coisas ali, sei lá o que ele tem, mas tem métodos e tudo mais, mas o data contém o JSON que eu quero. E aí o JSON que eu quero tem timestamp, tem intent e tem user, certo? Então lembra, o que o X é? O X é exatamente esse JSON aqui. Deu para entender por quê? Hein? Sim, não? Oi? Exatamente. A diferença é que aqui, então vamos lá, isso aqui é um JSON, certo? É um dado. Eu gravo o dado no banco, e aí quando o dado gravou, eu vou e busco o dado no banco. E coloco ele nessa variável x, ponto data, né? O método data que acessa o dado. Então eu estou com o dado aqui agora, que é exatamente o dado que eu acabei de gravar no banco. E aí o que eu faço com ele? Eu vou... Aí agora eu vou fazer algumas coisas. Então veja, terminou a mamada. Terminou a mamada, tá aqui, eu tenho o dado do término da mamada. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ir no banco de dados e buscar o dado do último início de mamada. Certo? Para ver, né, a última vez que ela começou a mamar e fazer a conta um menos o outro. Tudo bem? Sim? Não? Sim. Tá, e aí eu criei esse método aqui que chama last start query, que é um método que só constrói a query para eu ir no banco. Então o que essa query faz? Então ele vai ver o last query usuário begin. Então ele vai passar dois parâmetros, vai executar essa query aqui. Então ele vai pegar no banco de dados todas as mamadas cujo display name, ou seja, cujo nome da ação seja begin, no caso aqui é begin, porque agora estou interessado no begin, mas eu poderia estar interessado no end também, em outra situação. Então, estou interessado em saber quando foi a última mamada. Como é que eu faço? Eu pego todas as mamadas de início, ordeno decrescentemente por timestamp, então order by decrescent timestamp, ou seja, ordena por ordem cronológica inversa, e pego o primeiro, o mais recente, certo? Então é isso que eu estou fazendo. Ah, e tem essa query aqui, ó, query with user, que também filtra o usuário, em algum lugar está aqui, ó, where user, ó, do usuário, desse usuário específico, não de todos os usuários, tá? Então, basicamente, eu tenho todas as mamadas no meu banco. Aí eu filtro mamadas desse usuário, mamadas que são início, e ordeno ela por timestamp. Então, é uma query que eu fiz no banco. Retorno essa query. Né, então, tem dois wheres aqui, ó. Where display name. Não. E tem outra coisa também. Eu preciso contar quantas mamadas foram. São duas coisas que eu faço, tá? Deixa eu pegar aqui, para voltar aqui para vocês verem. Eu primeiro vejo qual foi o último start. Então vamos lá. Peguei o último start, busquei, e aí ele vai me retornar uma lista de itens que na verdade só tem um item, que é o último start. Aí eu pego o primeiro. Então agora eu tenho o último fim e o último start. Aí a diferença em minutos, uma continha de matemática, um menos o outro, divide por 1000, divide por 60, porque está em milissegundos, para saber em minutos. Então aqui eu já tenho o tempo da última mamada. Agora eu preciso saber quantas mamadas ela fez na última 24 horas. Certo? Aí uma nova query, que vai, no caso, recebe dois parâmetros aqui.
número de dias, que no caso eu quero só um dia, no último dia, e qual usuário. Então, breastfeed count query. O que é o breastfeed count query? Breastfeed count query é isso aqui, ó. Todas as mamadas do tipo início, ou seja, eu estou contando pelas quantas vezes ela iniciou é o número de mamadas. Estou sendo bem simplista. Não estou... Se ela iniciar sem terminar, eu estou desconsiderando essa situação hipotética, por enquanto. Então eu vejo todas as mamadas cujo timestamp, cuja data seja maior do que 24 horas para trás, né, nas últimas 24 horas. Então timestamp maior, e aí eu crio a data aqui, número de dias, então hoje menos o número de segundos, o número de milissegundos que tem nas últimas 24 horas, vezes o número de dias que quer. Como no caso eu quero só um dia, então essa conta aqui. E aí, veja, de novo, outra coisa assíncrona. Então vai sendo tudo assíncrono, entendeu? Primeiro eu pego um dado, aí quando esse dado chegar, eu vou e pego outro dado. Aí quando esse outro dado chegar, eu pego esse outro dado. E assim vai. Eu estou fazendo assincronamente, dentro do assincronamente, assim por diante. Que não é muito esperto, na verdade, né? Porque eu poderia, enquanto eu estou pegando o dado da última mamada, eu poderia estar pegando quantas vezes ela mamou, né? Eu poderia fazer aquela coisa complicada lá que eu fiz de fazer em paralelo e depois juntar e tudo mais, mas eu não quis fazer justamente porque é complicado. Mas é isso. Então agora eu tenho quantos documentos tem, é o número de mamadas, e aí eu respondo, ok, a última mamada levou tantos minutos, que eu gravei aqui, e você já deu de mamar tantas vezes no último dia. Isso aí ele lê e fala, né? Exatamente, ele lê e fala. Eu tô respondendo pro Dialogflow, e aí ele trata de responder, de integrar com Actions do Google. Por isso que ele tá funcionando, né? Porque aí é Esse formato aqui é o formato que o Google exige que eu responda. Basicamente eu só segui a documentação e respondi assim. É um JSON. É um JSON que tem fulfillment test, essa coisa aqui. Eu tô querendo dizer que é igual tá no dialog, né? Quando você vai colocar as frases que ele tem que responder. Exatamente. Você vai nessa parte de Fulfillment text, exatamente. É porque eu estou seguindo a documentação dele. Em algum lugar da documentação, né, se você vem aqui na documentação do fulfillment, em algum lugar, aí você vem aqui, ó, Webhook Requirements, e aí ele explica como responder. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó, How fulfillment works, configure fulfillments, Webhook, aqui, ó. Aí ele explica tudo isso aqui, e aí embaixo ele dá uns exemplos, que não está exatamente... Essa documentação não é muito boa, não, viu? Pra ser bem honesto. Eu lembro que eu penei um pouco para achar como que eu tinha que responder exatamente, mas eu lembro que em algum lugar tem esse fulfillment text aqui, em alguma documentação do universo. Configure fulfillment. É engraçado que eu faço a busca, mas não tem nada aqui, né? Penei um pouco com essa documentação. Mas é isso. Então, por que eu mostrei tudo isso para vocês? Primeiro, porque foi divertido. Segundo, porque a gente viu duas coisas aqui. Como gravar os dados num banco de dados de forma assíncrona. E como fazer coisas assíncronas. Como no JavaScript tudo é assíncrono. Tudo faz algo e espera que esse algo termine para fazer um outro algo. Então essa interface do then, ela não é específica só da requisição HTTP, como a gente viu, da requisição REST. Ela também pode existir em uma situação como, por exemplo, gravar um dado no banco de dados, ou fazer upload de um arquivo em algum lugar, ou sei lá o que. Tá? Se vocês quiserem,
no GitHub, em algum lugar, tipo Breastfeed Logger, Breastfeed Assistant, eu chamei, ó. Tá aqui, tá tudo disponível, pode baixar. A documentação tá horrível. Nunca façam documentação como eu fiz aqui. Mas tá, o código tá todo aqui. E basicamente é só esse JS aqui. E as configurações do Dialogflow que eu fiz na mão aqui, uma por uma. Mas se vocês quiserem testar e fazer do lado de vocês, algum dia, é só vocês baixarem todo esse conteúdo aqui. Esse diretório aqui inteiro tem vários JSONs, tá vendo? Você pode criar Você pode vir aqui e importar um dado em algum lugar, export, import. Você pode importar todos os JSONs e ele vai criar toda essa estrutura que eu criei, ele cria de uma vez só. Já cria todos os intents e tudo mais. Então você consegue criar o seu próprio chatbot, Dialogflow. E aí, gostaram? Cansaram? Fritou?